Queridos alunos, vamos ver aí outro falando em português aqui para nós, sensacional. Seguinte, deixa eu apresentar qual o propósito disso para vocês. Propósito, eu destaquei a palavra ser, você deve estar imaginando, né? Você deve estar imaginando aí, né? Estou fora da tela de propósito, quero que você olhe para o slide, tá? Eu destaquei as duas ocorrências da palavra ser aí. João, o que você quer de mim? A princípio eu quero que você identifique qual o papel do ser. A princípio é isso, tá? Mas aproveitando, eu também quero falar da colocação desse ser aqui, ó gente, da colocação desse ser. A canetinha está falhando, não tem problema. Deixa eu ver uma outra aqui. Eu quero falar da colocação desse segundo ser, tá? Quero que você tente identificar qual é o papel do ser. João, mas o ser tem muitos papéis. Sim, a gente vai aprendendo os papéis do ser devagarito, no mas, certo? A gente vai aprendendo os que forem aparecendo, os que forem interessantes comentar. Tá joia, gente? Então, ó, eu peço que vocês me acompanhem aqui na lousa, por gentileza, por gentileza. Vou mostrar para vocês aqui, né, em primeiríssima mão. Vamos ver aqui o que eu quero, ó. Olha só, gente. Primeiro vamos falar do papel do ser. Quero que você tente identificar com os seus próprios recursos o que é o ser em cada uma dessas ocorrências. O que é o ser em cada uma dessas ocorrências. Olha lá, o primeiro aqui, ó. Se a simulação for absoluta, olha lá, gente. É caso seja. Isso aqui já resolveu o problema. Caso a simulação seja, ó, caso a simulação, que ficou feio isso aqui, ó, caso a simulação seja, todos vocês conseguem perceber que a ideia é de condição. A condição, quer ver, ó, caso a simulação seja absoluta, sem que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros. Quer dizer, se a simulação for absoluta, se julgará o ato inexistente. Se julgará o ato inexistente. A condição para que se julgue o ato inexistente é a simulação ser absoluta sem que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros. Então esse ser que inicia, a palavrinha ser que inicia esse trechinho, não é? Ela tem valor condicional. João, como é que é o nome disso? Né? Como é que é o nome desse primeiro ser aqui? Gente, a gente pode simplificar e chamar de conjunção condicional. Embora o nome todo seja conjunção subordinativa, adverbial, conjunção subordinativa adverbial condicional. Tá? Se a simulação for absoluta, se julgará. Reparem que a primeira oração está subordinada a esse verbo. Por isso, essa é uma oração adverbial. E a conjunção que a introduz é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Mas teremos chance de falar sobre isso em particular depois. Tá bom? Tá legal. E esse outro ser, João? Esse outro ser, o que ele faz na vida? Aqui, gente, ó. Se a simulação for absoluta, sem que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros, se julgará o ato inexistente. Aqui, ó. O ato será julgado. O ato será julgado inexistente. O ato será julgado inexistente. O que eu fiz? Ó? Troquei uma construção que tem pronome apassivador ser, partícula passivadora, botar aqui, ó, partícula passivadora, por uma outra construção. Estou de costas aí para você não ficar preocupado comigo. Olha para o que eu estou falando aí, olhe para o que eu estou escrevendo, não fique ligado em mim, não. Aqui, ó,
Eu troquei essa construção que tem a partícula passivadora, tem um verbo só, por uma outra que tem um conjunto de verbos, tem uma locução verbal, tem o auxiliar ser e o principal no particípio. E o principal no particípio. Legal? Isso aqui é voz passiva, isso aqui também é voz passiva. Então, gente, como é que se chama esse ser da voz passiva? Partícula passivadora ou pronome apassivador. Agora eu apareci de novo. Apareci de novo. Legal? Isso me lembrou um poema. Me lembrou um poema chamado Luna Ensandecida. Rapidinho, só para distrair o espírito. Quando o sol se esconde, a lua se expõe e compõe-se com a noite, a madrugada. Então eu surjo, não sei bem de onde, é como surgir do nada. E encontro essas medusas esclusas que nenhum lunático recusa, mesmo danando-se com a mais danada. João, o que tem a ver um poema no meio da minha dúvida de gramática? É para distrair um pouco o espírito mesmo. Agora é o seguinte, voltando aqui, ó, eu quero falar com vocês, já falei da função desse ser, já falei da função desse ser. Esse é conjunção condicional, esse aqui é partícula passivadora. O que mais você quer de mim, João? É o seguinte, gente, olha só, pega esse trechinho aqui, ó, pega esse trechinho aqui. Deixa eu botar aqui um asterisco, eu vou escrever aqui embaixo, ó, vou escrever aqui embaixo. Presta atenção, fica ligado. Ó, após pausa, não se empregam pronomes. Após pausa, não se empregam pronomes átonos. Após pausa, não se empregam pronomes átonos. Mas, João, então está errado isso aqui, ó. Depois da vírgula, a vírgula representa uma pausa, e aqui tem o pronome átono. Só para você se lembrar, os átonos são o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, le, lhes. Pô, João, você está me ensinando uma coisa e ali tem outra? Ó, após pausa não se empregam pronomes átonos. Agora vem a ressalva. Por isso que eu estou aproveitando isso aqui. A menos que, após pausa, não se empregam pronomes átonos. A menos que haja uma intercalação, imediatamente anterior. A menos que haja uma intercalação, imediatamente, borrou aqui, vamos consertar, anterior, imediatamente anterior. João, não entendi. Aqui, ó, após pausa não se empregam pronomes átonos, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Na verdade, nós temos um baita de um termo intercalado antes, ó, gente, que é sem, é uma oração inteira, sem que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros. João, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se houver uma intercalação anterior, eu posso usar o pronome átono depois da pausa? Pode. Então guarda o seguinte, ó, após pausa não se empregam pronomes átonos, o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes, a menos que haja uma intercalação anterior, imediatamente anterior. João, você me dá um outro exemplo? Dou. Olha um outro exemplo aqui, ó. Presta atenção, eu dou o exemplo, mas você tem que prestar atenção. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Naquela tarde, vírgula, beijou-me. Ó, o pronome tem que ficar aqui. Após pausa, não se empregam pronomes átonos, a menos que haja uma intercalação, mas aqui não tem intercalação nenhuma. Agora, veja o outro. Maria, vírgula. Agora eu vou colocar uma intercalação. Maria, naquela tarde, reparem na intercalação. Agora, gente, pode ser, ó,
me beijou. João também pode ser beijou-me? Pode também. Eu posso usar o pronome antes do verbo em próclise ou depois do verbo em ênclise. Então, o que eu fiz, moçada? Aproveitei para pedir a função da palavra ser nessas duas ocorrências e para não deixar, né, de falar sobre um caso importantíssimo do português, de colocação pronominal, né, eu aproveitei esse ser depois da pausa. Recapitulando, após pausa não se empregam átonos, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Certo? Importantíssimo isso que eu falei para vocês agora. Eu os aguardo, né, para outras edições do nosso, sempre lembrado, internacionalmente famoso, Falando em Português. Valeu!